Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui hoje com o nosso Clube da Análise e hoje falaremos sobre o filme A Baleia, um filme que é tão bom que chega da raiva. Que ele possa ver meu pé inchado, as úlceras infectadas na minha bunda. Isso é nojento pra você? Eu sou nojento? Fala! Você é muito nojento! Primeiro você precisa entender uma questão muito importante sobre esse filme. O filme A Baleia, ele não é sobre obesidade, ele é sobre verdade. E o grande problema é que muita gente depois de assistir esse filme sai com uma conclusão extremamente rasa. Ah, esse filme aqui é sobre um homem obeso, deprimido, que come até morrer. E talvez você não acredite em mim, mas esse é o ponto menos importante do filme. Pessoal, o alvo aqui é algo muito mais profundo. Por favor! Ellie! Papai, por favor. A gente vê também que algo aqui que fica muito claro no filme é o motivo por trás da aparência dele. Aqui já fica super entendível que é por causa da morte trágica do seu marido. E meus queridos, Charlie aqui ele chega num ponto da sua situação física que tá tão caótica que ele não pode rir, ele não pode chorar, até mesmo se ele tentar descascar uma banana, ele pode infartar e morrer. E as pessoas acreditam que ele só tem um transtorno compulsivo por comida. Só que o que está por trás disso é muito mais forte. O filme A Baleia, ele não é sobre um homem gordo. E até mesmo quando Samuel Hunter dá esse nome pro filme, é proposital. É pro título condizer com a imagem de um homem grande, obeso. Só que a verdade por trás do título é muito mais inteligente do que isso. Vamos então primeiro entender a questão da comida. Charlie aqui, ele está se matando com a comida de propósito. Isso aqui é uma autopunição. E ninguém entende que ele não quer ser salvo. As pessoas aqui ao redor dele estão tentando ajudá-lo, salvá-lo, só que não é isso que ele quer. Ele não quer a ajuda da enfermeira, ele não quer a ajuda do missionário. Até mesmo a filha dele, de uma forma bem torta, é claro, tenta ajudar, mas ele não quer. E isso aqui no filme, meus caros, é roteiro genial. Porque o missionário e a enfermeira, eles são introduzidos no filme para poder passar bem aquela imagem de um homem que não quer ajuda. Eu não tô interessado em ser salvo. Quando até mesmo a gente vê esse tamanho extracorporal gigante, esse aqui é o mesmo tamanho da culpa que ele está carregando. Então você tem que entender que o peso do corpo é o mesmo peso da culpa que ele sente. Esse homem aqui, ele já chegou num estágio que ele acredita que ele não merece mais viver. Você vê que o desleixo na sua casa, tudo imundo, sujo, na sua própria aparência, isso tudo é proposital. Tanto que o quarto que ele dormia com seu companheiro falecido estava impecável. Mas o que ele dorme agora é imundo, é triste. Isso tudo porque ele acredita que ele merece o pior do mundo. Cada compulsão por comida é uma sentença. Você errou? Agora pague. Tanto que ele aqui ele não come para saborear, ele come para se entupir, ele não sente mais o sabor, ele apenas engole. Se você até mesmo reparar bem, ele transforma o apartamento dele até mesmo numa espécie de prisão emocional. E o filme inteiro acontece dentro desse cenário escuro e apertado. E a representação disso não é apenas o local, é a mente de Charlie. Você vê cortinas fechadas, recusa da luz e até mesmo a exposição da realidade. O espaço bem limitado, apertadinho. A representação de uma vida sufocante. E o sofá ali no centro da casa, que ele fica sentado o dia todo, representa imobilidade, estagnação. E ele não sai de casa não é porque ele não consegue, é porque o mundo lembra ele do erro que ele cometeu. O confinamento, ele não é físico, ele é psicológico. E agora precisamos falar sobre um dos pontos mais importantes do filme. Sua filha Ellie. Quando as pessoas geralmente veem a Ellie, elas veem uma jovem cruel e revoltada. E eu não culpo as pessoas, porque à primeira vista é isso que você enxerga. Quer dizer que eu vou ficar gorda? Não. Que a gente podia passar um tempo juntos, filha. Eu não quero passar um tempo com você. Você é nojento. Levanta e anda até aqui. Ellie, eu não consigo. Cala a boca! Me Tá machucar, legal, eu escuta, sei que você escuta. não quis. Eu não me importo.
importo com você. Se você ler... Seu gordo babaca, seu maldito! Ellie, por favor. Porra, por que você não morre logo? Chega! Só que na verdade, ela é um espelho. Muita gente odeia a Ellie, mas ela não é a vilã. Ela é o reflexo emocional do pai. Charlie tinha uma escolha nas suas mãos: viver com a sua família ou viver com seu grande amor. E ele toma sua decisão, só que tem uma questão que não dá pra gente negligenciar. Qualquer escolha que ele fizesse iria ter grandes consequências. Se ele escolhe o seu grande amor, ele iria destruir o vínculo com a sua filha. E se ele escolhe a família, ele seria uma pessoa infeliz, porque ele não estaria com quem ele amava. O filme traz uma questão poderosa, mas também dolorosa da vida real: escolhas. Você ama duas pessoas, é extremamente apaixonado por duas pessoas. Você tem que escolher uma delas, é assim que o jogo funciona. E essa é uma das regras cruciais do mundo: não se pode ter tudo, ou você tem um ou tem o outro. E na cabeça de Ellie, ela não entende que essa escolha ela foi motivada por amor, ela só enxerga abandono. Não precisa ter raiva do mundo todo. Você pode ter raiva só de mim. Tá legal, quer saber? Você não pode me jogar fora como lixo e de repente querer ser meu pai 8 anos depois. Quando a gente vê a Ellie aqui, ela agindo com sarcasmo, com agressividade, até mesmo com crueldade verbal, esse aqui é o jeito que ela aprende a sobreviver. Ela fere antes de ser ferida por alguém. E quando você vê Charlie aceitando tudo que ela cospe em cima dele, não é porque ele é masoquista. É como eu falei pra vocês, na cabeça dele isso é purgatório. Tudo de ruim que acontece é penitência. Desculpa por te deixar. Eu tava apaixonado. Te deixei pra trás. Você não merecia isso, filha. Vamos agora dar uma olhada aqui num outro ponto que também é muito mal interpretado. Aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre o missionário. O missionário aqui, ele não representa a fé. Ele representa a culpa religiosa. Ele não tá ali para trazer esperança, ele quer trazer um peso religioso na consciência de Charlie. Você vê que em nenhum momento ele escuta Charlie, ele só quer tentar consertá-lo, mas sem entender o que tá acontecendo. E ele não entende o que Charlie tá precisando naquele momento. Não é salvação espiritual, é perdão humano. Quando as pessoas até mesmo tratam a fé como uma espécie de cobrança, ela não cura, ao contrário, ela adoece. Você acha mesmo que o mundo vai acabar em breve? Olha, a Bíblia diz que ninguém vai saber o dia ou hora, mas eu acho que a gente está vivendo o fim dos tempos. Isso não te incomoda? Não, é a ideia de que um mundo melhor tá vindo para substituir esse. Você acha que o Alan morreu porque escolheu ficar comigo? Acha que Deus se virou contra ele porque nos apaixonamos? Acho. Outra coisa também, é muito importante nós entendermos que o texto Moby Dick, ele é o coração do filme. Se você não entende isso, você não entende nada. E é até mesmo engraçado que é justamente aqui que está o detalhe que é mais ignorado. A gente vê que ele se emociona toda vez que ele lê o texto. Só que você vê uma coisa aqui bem interessante, o texto ele é mal escrito, ele é simples, e como até mesmo um professor de literatura, ele deveria perceber isso. E só depois que a gente vem entender o motivo real, por que ele se emociona tanto com aquele texto. Porque a gente vê aqui que o texto ele é honesto, ele não tenta impressionar, ele não usa aqui palavras bonitas, não tenta manipular. Aqui é somente verdade. E tudo que Charlie quer no fim da vida é ouvir as palavras mais sinceras que ele já viu. E ele sabe que sua filha Ellie é incrível porque foi ela que escreveu o texto. E é por isso que toda vez que ele acha que vai infartar e morrer, ele lê o texto ou pede pra alguém ler pra ele. Toda a sua vida gira em torno de matar uma certa baleia. Eu acho que isso é triste porque a baleia não tem sentimentos e ele quer matar ela mesmo assim. Ela é só um pobre animal. Esse aqui é o final que ele anseia, alguém que seja verdadeiro com ele. Ele não quer que ninguém o salve, ele não quer que ninguém o julgue, ele só quer ouvir a verdade de alguém. Outra questão também que as pessoas precisam entender é que o final do filme, ele não é sobre morte. E por que eu tô dizendo isso aqui pra vocês? Porque muita gente quer saber se ele no final ele morreu ou não. Só que isso é irrelevante, o final não é sobre morte, o final é sobre redenção. Quando aquele clarão aparece no final e o filme acaba, isso é proposital. É pra mostrar que a morte de Charlie não é o propósito do filme. O que importa de verdade naquele momento final é ter conseguido ficar de pé, é ter conseguido encarar a sua filha. Você vê também que o filme aqui, ele faz uma pergunta que incomoda muitos. Em que área da sua vida você está se punindo por algo que já passou? Talvez você não esteja se punindo com comida, mas existem outras formas de punição. Na minha opinião, o filme A Baleia Lhe Dói,
Porque o castigo maior aqui, ele não vem dos outros, mas do sentimento de culpa que nunca vai embora. O filme, ele te ensina que enquanto você não se perdoa, não existe fé, dieta ou amor que resolva. A gente consegue ver isso com a própria Liz. Ela ajudava a Charlie de todas as formas possíveis. A gente vê ali que ela amava ele de verdade. O próprio rapaz missionário, ele tenta ali trazer palavras de fé, citar passagens bíblicas, só que nada disso adianta. Nada disso iria funcionar enquanto ele não se perdoasse. A coisa ali que estava mais consumindo ele era a culpa. E o final é maravilhoso, porque deixa aqui uma espécie de questão em branco. Quando ele se levanta, ele morre ouvindo as palavras que ele tanto amava? Ou ele acha forças e motivos para poder reverter a situação? Isso é uma questão que a gente nunca vai saber, mas que agora ele tá em paz. Isso a gente sabe. E pra mim, o roteiro aqui ele é muito inteligente porque ele não explica demais e também ele não fica entregando conforto. E também não fica manipulando a gente, manipulando pra sentir pena do personagem. Ali ele entrega mesmo, ele foi o culpado e tá sofrendo por causa disso. O roteiro até mesmo aqui, ele confia na inteligência do telespectador. E isso hoje é meio raro. Meus queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, vídeo toda semana, ok? Até a próxima! Eu preciso saber que eu fiz uma coisa certa na minha vida inteira!